Vou começar a gravar. Salve, meus amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. E vos falo, sou o professor William Cabral, aqui do Seminário Teológico Harlan Grant, e hoje nós temos mais uma aula de iniciação à teologia. Nós estamos no módulo 12 e vamos falar sobre os ofícios, aliás, os dons ministeriais no Novo Testamento, tá bom? Antes disso, nós vamos elevar-nos em oração diante de Deus, para que Deus venha nos iluminar nessa tarefa árdua de aprender um pouco mais da sua palavra. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado nessa tarde por nos reunir mais uma vez em Tua presença. Que o Senhor venha agora, Pai, nos dar a iluminação necessária para que nós tenhamos uma aula bastante participativa, Senhor, e que venhamos tirar nossas dúvidas em relação a esse quesito tão importante que são os dons ministeriais. Obrigado por aqueles que aqui estão, pelos que ainda vão assistir, Pai, online, Pai. Obrigado pela parte administrativa do STHG, por todo o seu corpo docente, enfim, por todos aqueles que, direta ou indiretamente, fazem parte dessa instituição que preza pela ciência teológica. Muito obrigado, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, Olha, tem uma trombeta aí. Muito bem. Os dons ministeriais no Novo Testamento. Semana número 4. Nós vamos começar fazendo a leitura aqui de Romanos, capítulo 11 e verso de número 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Venham comigo. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. 11 irrevogáveis. E 29. Bom, o profeta, a lei e os profetas, eles duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16 e verso 6 vai nos dizer assim. Lucas 16. Tá todo mundo vendo os slides aí? Amém. Ok. Lucas 16 e verso 16 vai dizer-nos assim, ó. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. O 17 diz assim, é mais fácil passar o céu e a terra que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher em casa ou outra adúltera, ou com outra, e aquele que casa com a repudiada pelo adultera também. Esse tio aí do contexto significa uma pequena marca usada para distinguir as letras do alfabeto hebraico. O dito afirma a qualidade permanente da lei como expressão da vontade de Deus. O evangelho não pôs a lei de lado, mas ao invés disso, em um nível mais alto, tá? O comum exemplo da permanência da lei, Jesus refere-se ao adultério, que ainda era pecaminoso, mesmo que fosse justificado pela lei civil. Você pode entender o quanto é importante a questão da lei e dos profetas. Ao pronunciar essas palavras, Jesus deixou bem claro que João Batista foi o último profeta a cumprir o ofício nos moldes do Antigo Testamento. Então, os profetas de ofício foram até João. A partir daí, pastor, a partir de João, nós não temos mais os profetas de ofício. E ainda o evangelista Lucas, no capítulo 7, do verso 24 ao 29, ele vai dizer, havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar as multidões acerca da pessoa e da obra de João, que saístes a ver no deserto, um caniço movido de um lado para o outro pelo vento. Que saístes a contemplar? Um cavaleiro vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem delícias estão nos palácios. Afinal, que fostes observar?
Um profeta? Eu vos asseguro que sim. E muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvir as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Como vocês estão vendo, Jesus atesta que João era um profeta. A partir daí, nós não falamos mais, a Bíblia não fala mais de profecias, de profetas de ofício. No Novo Testamento, cumpre-se, no entanto, a profecia que está escrita em Joel, tá? Que diz o seguinte, que diz que nos últimos dias, os filhos terão visões. Pastor? Oi, tá ouvindo? Pastor, me tira a dúvida. Fala. No caso, o senhor quando fala que João foi o último profeta em ofício, o que o senhor quer dizer com isso aí? Quero dizer que o dom de profecias hoje não é o mesmo profeta de ofício do Antigo Testamento. O dom de profecia não é o mesmo? Não, o dom de profecia hoje, ele está vinculado à palavra de Deus. Você não fala mais em nome de Deus, você fala pela palavra de Deus. Eu vou chegar lá. Porque os tá bom. pessoas confundem, Gerson. O dom de profecia do Antigo Testamento, o ofício profético do Antigo Testamento, com os profetas de hoje. Para você ter uma ideia de quanto é importante a gente estudar isso, as pessoas que falam assim diz o Senhor, ela precisa estar embasada na palavra de Deus. Porém, Elias, até no nome dele, ele profetizou: em meu nome, o qual estou na presença de Deus, eu profetizo que não vai ter mais chuva sobre a terra. E não teve mais chuva até o dia em que ele realmente profetizou dizendo que teria. Tá entendendo? Hoje seria como? Hoje seria o seguinte, eu vou adiantar aqui o que eu vou dizer na aula. Hoje o dom de profecia, ele está vinculado àquilo que a palavra de Deus já disse. E cumpre-se um tríplice propósito: edificar, exortar e consolar. Esse mas Deus, então... do Novo Testamento. E Deus não pode usar uma pessoa para falar, então? Deus pode todas as coisas, ele só não vai se contradizer, né? Para dar o prazer à pessoa, né? Tá, mas ele pode usar uma pessoa para poder falar, avisar. Profetizar sobre o quê? Não, assim diz o Senhor, vamos dizer. Ele pode? Assim diz o Senhor. Aí ele vai dizer o contrário do que está na palavra? Então, peraí, então ele não existe, então, a profecia hoje? A profecia hoje existe como um dom e está vinculada à palavra de Deus, está subordinada à palavra de Deus. Sim, mas a pessoa ser usada, é isso que eu quero chegar. Ela pode? Pode. O que seria... Acabou de dizer. A melhor pergunta que você poderia fazer seria assim: pastor, como funciona hoje, então, o dom de profecias? Sim. Porque o dom de profecias continua, né? Mas como funciona hoje? O ofício profético do Antigo Testamento, ele foi substituído pelo dom de profecia. Então, o ofício profético do Velho Testamento, entendi. O último foi João. A partir daí agora, a igreja tem, com o Espírito Santo, o dom de profecia. Só que esse dom de profecia que a igreja tem, ele pode ser julgado em relação ao quê? O que é que a Escritura diz, que é o primeiro texto, tá? E o que o Espírito Santo testifica a respeito. Entendi. Entendeu? Então, existe uma submissão à autoridade bíblica do dom de profecia de hoje. Coisa que não existia ainda no ofício profético, até porque não existia ainda as Escrituras. Sim, entendi. Porém, tem uma coisa: aquele profeta lá do Velho Testamento, se profetizasse alguma coisa que Deus não disse, ele era fulminado, né? Entendeu, Gerson? Agora entendi. Que legal, cara.
Tem que ter a palavra, então, a palavra de Deus para testificar a profecia do cara. Por exemplo, o cara dá uma profecia. Vou dar um exemplo aqui. Alguém chega para você e vai dizer assim, Gerson, como disseram para mim um dia, para onde você vai ter choro e ranger de dentes. Oxe. Disseram para mim quando eu ia saindo de uma igreja para vir para outra. A irmã gostava tanto de mim lá que queriam que eu ficasse. Não, Quem gosta, hein? choro e ranger de dentes. Essa gosta. Aí eu disse, olha, choro e ranger de dentro vai ter no inferno. E onde a planta do meu pé pisar, é abençoado, porque eu estou em consonância, eu estou em comunhão com Deus. E a Bíblia diz também em Isaías 54, no verso 17, que nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar em juízo eu a condenarei, porque essa é a herança dos salvos. Tá? Então, portanto, não cabe uma palavra dessa que a senhora está dizendo. Isso não é profecia, isso é até dentro da carne. Então, o ofício profético do Antigo Testamento, ele foi substituído pelo dom de profecia. Percebemos que o Espírito usa homens e mulheres como profetas, seja para expor a vontade de Deus, explicando a sua palavra, ou trazendo à luz algo sobre o futuro. Entenda. Então, quando você pega a sua Bíblia, Gerson, e lê um texto bíblico, o dom de profecia vai trabalhar em você colocando luz naquele texto. Aqui, ó. Explicando o que é que aquele texto está querendo dizer na aplicação nos dias de hoje. Ok. Entendeu? Vou ler aqui Romanos 12 para que você entenda melhor. Eu vou ler o texto todo, que fala do regulamento dos dons. Diz assim, rogo-vos, pois irmãos... Baixa aí da microfone. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo. Desliga o microfone de vocês aí. Desligar? Tá dando retorno. Pastor, é o microfone da sua esposa. Desliga aí, por favor. Chilei de microfone daqui para me ligar. Pronto. O E microfone o de Marcos dela. César também. Oi. Oi. O microfone de Marcos César também. Marcos César. Quando eu liguei, sim. Só desligar o microfone aí para a gente poder dar continuidade, porque senão fica dando microfonia. Vou fazer a leitura de Romanos 12 para que vocês entendam. Pronto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós já entendemos aí que o sacrifício que é agradável a Deus nos nossos dias é o nosso culto racional. O que seria culto racional? Um culto racional é aquele que você raciocina. Ainda está muito ruim. Ainda é o de Shirley, pastor. Tá Não sei o que é aberto. que eu faço. Tem que desligar o microfone dela, que ainda tá ligado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora sim. Pronto. Shirley, olha aí. Microfonezinho, essa pecinha aqui que tem embaixo aí do lado. Então... O Ranildo trabalha com som, pastor. Hã? O Ranildo trabalha com som, manobra. O Ranildo não é brincadeira, não. Aí, como eu estava dizendo para vocês, o culto racional, o culto aceitável a Deus, o sacrifício aceitável a Deus, que é o nosso culto racional, ele deve ser um culto que você raciocine. Que louve a Deus, mas também veja como você está louvando a Deus. Que você cante, mas saiba o que você está cantando. Enfim, tem que ser um culto onde você não entre em transe e perca completamente a noção do que você está fazendo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus dá uma medida de fé e de conhecimento a cada um de acordo com o que Ele quer.
Porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, serdes pacientes na tribulação, perseverai em oração. O 13, comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a nós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem, tá? No versículo 14, ainda falando sobre o regulamento dos dons, o apóstolo São Paulo ainda vai falar muita coisa a respeito dos dons. Mas esse capítulo 12 aqui, ele já nos deixa bem claro uma coisa. O dom de profecias é parte atuante da igreja nos nossos tempos. Afinal de contas, o apóstolo São Paulo e as suas epístolas, elas são as bases doutrinárias das igrejas nos tempos de hoje. Tá certo? Então, entendemos que continuam hoje, mas só que os dons, o dom de profecia em si, ela vai servir hoje para expor a vontade de Deus explicando a sua palavra ou trazendo luz para algo sobre o futuro. Vejamos o exemplo de como o dom se manifestava no Novo Testamento. Aí nós temos aqui o Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 28. E levantando-se um deles, um profeta por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, tá? Então o profeta estava profetizando, olha, vem um período aí de sequidão e de fome. Por que ele estava dizendo isso? Quando você vai ver no texto, você vai ver que esse profeta ele estava falando isso com um propósito, para alertar o povo, para edificar a igreja, para que a igreja se preparasse. Depois de passarmos ali vários dias, Atos 21, 10 ao 13, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. Olha aí que no Novo Testamento, quem estava falando era Deus, na pessoa do Espírito Santo que habitava dentro do profeta. Desta maneira, os judeus amarraram o dono deste cinto em Jerusalém e o entregaram aos gentios. Atos, capítulo 21, do 10 ao 13. Pastor, então eu não posso falar assim diz o Senhor? Pode. Quando? Quando eu leio a passagem bíblica. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Assim diz o Senhor. Note que eu estou falando exatamente o que Deus estava dizendo. Tá? Mas se eu falar, se eu colocar uma luz em cima disso, uma luz do Espírito Santo, irmãos, essa passagem bíblica do Salmo 91, ela não fala para todos, não. Portanto, erram aqueles que têm o Salmo 91 aberto em suas casas como amuletos, mas não estão debaixo das asas do Altíssimo, não estão escondidos à sombra do Onipotente.
Então, essa palavra do Salmo 91 só vai servir nos dias de hoje para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que habitam lá, não é o que estão de passagem, não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente estará aperreado. Não é assim que diz? Não. A sombra do Onipotente descansará. Então, portanto, aquele que está de passagem pelo esconderijo do Altíssimo, de passagem pelo centro da vontade de Deus, de passagem ali pela igreja, tá? Mas que não descansa no Senhor para receber sua vitória, esse salmo não se aplica a ele, sim ou não? Com a palavra, Marcos. Você entendeu? Rapaz, pastor, entendi, sim, senhor. Entendi. Os ímpios fazem muito isso mesmo, pastor. Eles colocam o Salmo 91 de amuleto. E a Bíblia está aberta neste capítulo do Salmo 91. Eles pensam que tem descanso. Mas o próprio Salmo vai falar, é o que habita, né? O Salmo por si só ele se explica, pastor. O irmão Marco aqui não precisa nem dar explicação nenhuma, não, eu creio. Primeira Salmo regra mesmo, ele da vai se hermenêutica, a auto-explicar. Bíblia por si só se interpreta. Ora, se eu fizer uma leitura detalhada do Salmo 91, por exemplo, que eu peguei aleatoriamente aqui, mas vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Vou tirar o que desse versículo? Primeiro, somente os que habitam no esconderijo do Altíssimo e vivem à sombra do Onipotente, descansando, o que é que tem para eles? O versículo 2 vai dizer: direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Logo, se a pessoa não descansa no Senhor, ele não confia em Deus. Vou dar um exemplo mais claro ainda na prática. Pessoas que vivem preocupados. O que é isso? Antes, ocupando-se antes de acontecerem as situações. Essas pessoas confiam no Senhor ou não? Gerson? Capitão de pastor. fragata, fuzileiro naval, Gerson. Ah, que isso. Nem tanto, mestre. Não, pastor, assim, a gente fica preocupado, né? Que é natural, as atribulações vêm. Mas, assim, eu acredito assim, que o crente no Senhor, ele fica preocupado, mas ele vê uma luz no fim do túnel, independente da tempestade. Assim, eu acho que assim é o entendimento que eu percebo, para mim, eu trago para mim. Quando a Bíblia fala para a gente descansar na sombra do Altíssimo, seria isso aí, né? Ranildo, ajuda a Gerson aí, Ranildo, vai lá. Eu acho que a diferença está em viver preocupado. É diferente de você se preocupar ao longo da sua vida, né? Acho que realmente como homens, como seres humanos, a gente acaba se preocupando uma hora ou outra com alguma coisa que, querendo ou não, a gente acaba pensando que em determinado momento a gente tenta assumir o controle de algumas situações e esquece que Deus ele está no controle, né? E por causa disso a gente se preocupa uma hora ou outra. Agora, o cristão ele não pode viver preocupado, até porque o próprio texto de Mateus 6 fala sobre essa questão de preocupação. Não andeis ansiosos, né? Por coisa alguma. Se nem com o que eu tenho de comer e o que eu tenho de vestir eu tenho que andar ansioso, porque eu devo andar ansioso com outras coisas, né? Então, é interessante Verdade. isso aí. Sérgio, com a palavra. Concordo com o Hamilton, né? A gente, como cristão, a gente olhando às vezes vem a tribulação, às vezes a preocupação do dia a dia, mas a gente tem que se apegar, né? Na palavra ali, como você disse, não andeis ansioso, né? É isso. Shirley Cabral. Não, pode ligar agora. Pode falar. Acho que parou. Não, parou não. Tem que apertar no microfonezinho, né?
Ok. Natural. O ser humano, ele tem preocupações, mas a gente passa confiante em Deus que termina a gente deixando as provações dele. E que Deus ele pode resolver. Amém, pastor. A pergunta é o seguinte: Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não esqueça de ligar o microfone, não, pastor. É muita coisa. Agora deixa eu ligar o dela. Obrigada, isso é você. Não vejo. Se ela falar pelo do Senhor, dá para ouvir também. Agora deu certo. Então, vejam bem. A pergunta, Eliana, eu vou refazer. Eu estava falando. Tu tinha falado comigo, eu não tinha ouvido. Eu vou refazer a pergunta. Vamos lá. Hoje você pode dizer assim diz o Senhor? E aí eu dei um exemplo de um texto bíblico aleatório, mas é muito conhecido. Aqui eu peguei o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu posso chegar ao final desse texto e dizer assim: olha, queridos, esse texto aqui, assim diz o Senhor, é somente para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, e não para todos. Tá? Dizer isso? Aí, se eu posso dizer isso, me diga uma coisa: eu devo me preocupar, ou é normal que eu me preocupe, mesmo se o texto bíblico está dizendo para eu não me preocupar? Aí tivemos os nossos colegas falando várias coisas a respeito, né? O Gerson disse que a preocupação é algo natural do ser humano. O Ranildo também disse que uma coisa é você se preocupar, outra coisa é você viver na aflição da preocupação. E foi corroborado com o posicionamento do like por Marcos, que já tinha falado anteriormente, mas concordou, por Sérgio, por Shirley. E você, Eliana, o que é que diz a respeito disso? Pastor, eu estou presente, eu ouvi todos eles, só quando tu fizeste a pergunta que não deu para ouvir. Beleza. Mas eu ouvi todo mundo, sim, estou aqui. É o seguinte, a questão da preocupação, até certo ponto, como o irmão aí disse, eu acho que é normal. Mas nós precisamos exercer a nossa fé ao nível, como o senhor acabou de ler aí, que a vontade de Deus em nossa vida é boa, agradável e perfeita. Então, se eu me firmar nessa palavra, eu vou ter que compreender que tudo aquilo que eu estou entregando na mão de Deus, nas minhas orações, e como outro dia eu até lhe perguntei a verdadeira oração como eu devo fazer, e o Senhor me respondeu que o Espírito Santo intercede por nós. O importante é que eu venha orar, né? Então, se eu estiver plenamente consciente, exercendo a minha fé, e sabendo que aquele momento difícil que eu estou passando, Deus está comigo, e que mesmo que não aconteça do jeito que eu quero, a vontade dele vai prevalecer na minha vida, porque a vontade dele é o melhor para mim. E aí eu preciso descansar. Eu tenho que exercer isso e começar a descansar. A falta de consciência de que nós devemos descansar em Deus é que tem gerado tantas crises de ansiedade, tantos problemas psicológicos, especialmente naquelas pessoas que precisam disso aí que o senhor falou, né? Estar repousando no abrigo do Altíssimo. Eu conheço várias pessoas, eu fui criada assim, eu lembro que quando criança meus pais deixavam a Bíblia aberta, aquela página amarela lá, há muitos anos aberta, era uma Bíblia bem grande, e eu cresci vendo isso. E eu ainda conheço pessoas que fazem isso, né? E que a gente tem que ter até muito cuidado para falar, porque a pessoa às vezes entende errado, entendeu? E aí a gente é taxado de crente besta. Tem que ter muito cuidado para falar a verdade para aquelas pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Mas, enfim, é isso aí. Que venhamos a descansar, exercer a nossa fé dia após dia, na certeza. O senhor colocou muito bem a questão do
ocupado, né? Então, que venhamos deixar de ser tão preocupados e acreditarmos verdadeiramente, porque a Bíblia nos diz que a vontade de Deus em nossas vidas é a melhor, né? Nem é bom ser preocupado nem pós-ocupado, né? O bom é se ocupar no tempo certo, não é verdade? Mas vamos. Exatamente. O importante de tudo isso é que vocês entendam que quando no Novo Testamento o dom de profecias se estabelece, ele se estabelece com base bíblica, tá? Então, no versículo 3 em diante do Salmo 91, ele vai dizer: porque ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo, broquel, não temerás o espanto noturno. Aí vai falar a respeito de uma série de coisas, de situações em que nós poderíamos passar, que o povo de Deus já tinha convivido com isso no Egito, devido às muitas místicas do Egito, e por isso alguns atribuem até o Salmo 91 a Moisés, mas não tem uma base histórica consistente para a gente atribuir a Moisés, mas enfim. A verdade é que quando nós falamos em primeira pessoa, nós estamos cumprindo um ofício que não é nosso. Tá? Quando eu digo assim diz o Senhor, então Deus está dizendo, ou em primeira pessoa falando como se eu fosse Deus, eu não estou falando, se não tiver base bíblica, isso deve ser julgado pela própria igreja e visto se realmente bate com aquilo que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque o homem falha. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta infalível, certo? Deixando isso claro, Pastor, continuidade. Oi. Pergunta? Pode. Eu não sei se eu vou repetir a pergunta do irmão aí, mas assim, muitas pessoas na igreja, eles falam muito. Assim, não sei se muitas pessoas, mas eu já ouvi alguns, né? Durante a sua pregação, coloca lá, assim diz o Senhor. Para mim, que estou ali ouvindo essa pregação, então, todas as vezes que eu ouço isso, o pregador lá falando pode ser uma inverdade, isso não é real. Pode, você tem que remeter isso aí, você tem que submeter, melhor dizendo, à palavra de Deus. Então, todas as vezes que alguém diz assim diz o Senhor, numa pregação, nós temos que submeter isso à palavra de Deus. Isso é, se o pregador não tiver submetido antes, né? Porque ele pode muito bem fazer a citação bíblica e usar o assim diz o Senhor como uma iluminação daquilo que ele diz, jogando luz ao sermão. Mas, como eu disse, é temerário que pessoas fiquem usando o nome de Deus para falar que Deus disse alguma coisa que ele não disse na sua palavra. Ou então que contradiz, aí já é uma heresia, né? Porque se falar alguma coisa que esteja em concordância, mas não seja o que Deus disse, a gente até aceita como algo que não é bíblico, mas não é antibíblico. Uma heresia é algo antibíblico. Então, portanto, se eu digo... É só um erro teológico, né? Não é uma heresia. Um erro normal, acontece. Agora, você dizer alguma coisa que vá de encontro àquilo que Deus disse, aí você está se colocando numa posição muito perigosa. Entendeu, Eliane? Porque às vezes leio um versículo e aí interpreta levando para um outro lado que não tem nada a ver e aí diz, assim diz o Senhor. Né? Pois é. Se eu digo assim diz o Senhor, eu tenho que ter embasamento e contextualização para isso. Certo. Voltando para cá. Em Lucas 2, do verso 36 ao 38, diz que estava ali a profetisa Ana, que era filha de Fanuel, da tribo de Aser, e essa era já avançada em idade. Tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Essa mulher, ela servia, aqui continuação de servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela era uma profetisa, tá? Que tinha se dedicado ao templo, depois ficou viúva, depois de 7 anos de casada, ela ficou viúva do marido, não sei porque o marido dela morreu, mas quase 84 anos ela viúva, ela não se afastou do templo em momento algum. O que é que ela fazia? Servia a Deus jejuando e orando, de noite e de dia. E veio sobre ela, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Note que ela não falava coisa nenhuma
em relação a Bíblia não está dizendo que ela falava nenhuma profetada, ela estava falando a respeito da graça de Deus, né? Falava a respeito de Deus para as pessoas, ela na verdade estava ali evangelizando, né? E era uma profetisa. Em Atos 21, do 7 ao 9, tem outra passagem. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado aos irmãos, ficamos com ele um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, a caravana de Paulo, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E este tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Note que o dom de profecias continua. E nós estamos falando de um livro de Atos, que é um livro da transição da lei para a graça, né? Mas aí o dom de profecia já ficou evidente. Ou seja, depois do Pentecostes, nós não vamos ver em nenhum momento o ofício profético sendo levado a cabo. Lucas 1, versículos 67 e 69. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo. Zacarias, tá? Seu pai foi cheio do Espírito Santo, profetizava, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo. Zacarias, o pai de quem? De João Batista, né? Por intermédio de quando Maria foi visitar Isabel. Então, queridos, depois, ainda tem Atos 15, 32, diz que depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Que Judas é esse? Judas, o irmão de Jesus. Shirley já disse aqui. Certo? Atos 13. Tadeu, né? Judas Tadeu? Atos 13, do 1 ao 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Note que quando o Espírito Santo de Deus fala, não é o homem que está enviando, é o próprio Deus que envia. A natureza exata do dom da profecia, como exercido na igreja do século I, é muito debatida. Alguns consideram que 13 e verso 8 na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz: profecias desaparecerão, seguindo depois de completado os escritos do Novo Testamento, revelações especiais dadas por meio de membros das congregações locais não seriam mais necessárias, e que, sendo assim, o dom de profecia original foi transformado em um dom de pregar a palavra. Não é isso que estamos dizendo. Deus pode usar, tá? Deus pode usar. É o que vai dizer aqui a outra corrente teológica que explica. Outros sustentam que o dom é o dom da revelação. Não que a profecia substitua a palavra de Deus, mas que, de certa maneira, ela suplementa a Escritura ao mesmo tempo em que se mantém subordinada a ela. Entenderam? Como é que nós cremos, então? Que a profecia, ela suplementa a palavra de Deus ao mesmo tempo que está subordinada. Então, nada pode ser dito profeticamente que não esteja de acordo com a palavra de Deus, porque o nosso Deus, ele não se contradiz. Certo, queridos? Certo. Isso. Alguém tem alguma coisa a colocar? Alguma pergunta? Algum questionamento? Podem ficar à vontade. Nossa aula tem que ser participativa para que a gente venha aprender. Pastor, Oi, eu já vi algumas pessoas orando e assim, por pessoas enfermas e tal. Antes aí o senhor falou a questão de que nós não devemos determinar. Assim, eu já vi algumas orações
orando por enfermos e tal, e ali a pessoa diz, nós determinamos a cura em nome do Senhor Jesus. Está errado Tá? Nós falar essa frase? Nós determinar o que é que determinamos, Deus o vai Senhor disse que fazer ou o Elias que Deus não vai determinou no nome fazer. dele. Está errado. Quando você Aham. determinar, quando você determina a Deus alguma coisa, você está se colocando na posição de ordenança, quando na verdade nós somos servos. O que nós podemos fazer é o que está escrito na palavra de Deus em Jeremias 33:3. Clama a mim, o Senhor dizendo para o povo de hoje em dia. Olha, meu querido, clame a mim, e quando você clamar, eu vou lhe responder. E vou te falar coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabe. Tá? Então, nós não podemos exigir nada de Deus. Nós não estamos na posição de exigência. Agora, quando você ora, Shirley está aqui falando, é importante isso, quando nós oramos, nós devemos dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você se coloca nessa posição de subordinação, de humilhação e de respeito a Deus, você provavelmente vai ser melhor atendido, né? E outra coisa é a questão da resposta de Deus. As pessoas muitas vezes perguntam a Deus e não esperam a resposta de Deus. Eu não sei se vocês já viram mas tem um apresentador de televisão aí que não deixa ninguém falar, né? Ô louco, meu! E começa a falar e toma a voz do cara e fala por ele e pelo cara, né? Do mesmo jeito tem alguns crentes conversando com Deus que são os crentes Faustão também. Eles começam a falar e toma a voz de Deus e termina e dá um amém e corta o relacionamento com Deus ali e corta o contato com Deus sem esperar Deus falar. Não, Deus quer falar ao teu coração. Portanto, quando você ora, você tem que dar um espaço de tempo para que Deus lhe responda. E quando nós repreendemos? Repreender, eu creio que significa não aceitar tal coisa, né? Isso, pronto. Quando você repreende, você não repreende a Deus. Eu quero entender que o cristão não vai repreender a Deus. Não, sim, quando nós repreendemos tal coisa, tal enfermidade, tal. Pronto, ele repreende não tem problema. Algo que ele entende ser do inimigo, né? Se caso ele repreenda algo que seja de Deus, pronto, Deus permitiu que uma pessoa esteja enferma, você vai lá e repreende. Não vai acontecer nada, tá? Não vai acontecer a cura, porque é uma condição que Deus colocou, e ele pode, como eu ia dizer, ele responde dizendo não. Deus pode responder sim, não, ou espere. Tá? Se Deus disser que se você orar e não acontecer, é porque não foi da vontade de Deus. E é por isso que nós devemos entender que a vontade de Deus, como você falou aí, é que é boa, agradável e perfeita, e não a nossa. Às vezes nós somos levados pelo emocionais a pedir coisas a Deus que nem precisamos. Coisas para nossas vidas. Oi. Eu acho que eu entendi a pergunta dela, pastor, mas no sentido de as pessoas, quando elas repreendem alguma coisa no meio do culto, né? Eu acho que aí está muito mais em relação a essa questão de submissão mesmo, porque você repreende em nome de Jesus, você não repreende no seu próprio nome. Sim. Diferente da situação do eu determino, porque você não está se colocando como submisso à autoridade de Deus, você está tentando exercer algum tipo de autoridade. Isso. Então, por isso que repreender algo, ao meu ver, na minha opinião, não é errado desde que você o faça em nome daquele que tem poder para que isso aconteça. Pronto. Interessante, Renildo. Então, digamos assim, acontece algo no culto e você repreende, tá? Quando você repreende em nome de Jesus, é porque você acredita que não seja da parte de Deus, correto? Isso, perfeito. Naquele primeiro momento, as coisas que são de Deus, se nós repreendemos por engano alguma coisa que é de Deus, não vai acontecer o efeito desejado, né? Porque a soberania de Deus prevalece, tá certo? Gerson, pode perguntar. Essa cabeça aí tá cheia de dúvida que eu tô vendo aqui, só pelo olhar. Não, pastor, tá de boa. Tá de boa? Então vamos lá. Dito isso, a gente vai entender que no Novo Testamento o dom de profecias ele continua atuante, porém não é a mesma coisa do ofício profético. O Wayne Grudem, O Dom de Profecias, que é um livro muito bom, ele explica os pormenores da questão profética de ofício e da questão dos dons do Novo Testamento. Vou tentar conseguir esse livro em PDF para vocês e vou disponibilizar para que vocês possam dar um complemento.
mas dentro daquilo que a gente está falando, já fica claro uma coisa. A visão que Paulo tem sobre profecia é uma instrução emitida em linguagem clara e comum para que todos possam entender e que fortaleça os crentes. O profeta do Novo Testamento era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, o seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com a luz do Espírito Santo, com vistas à admoestação, à exortação, ao ânimo, à consolação e à edificação da igreja, conforme Atos capítulo 3, do 12 ao 26, e 1 Coríntios, capítulo 14 e verso 3. Então, pastor, só uma coisa, eu achei até interessante, porque quando eu fiz o teste dos dons, sim, eu não tinha lido nada sobre essa questão de como a profecia era definida, né, no Novo Testamento, da forma como está lá no teste. Eu fiz e deu governo no primeiro, em primeiro lugar, aí deu estudo, pastoreio, né, e deu profecia. Eu vou profecia. Sim. Porque a profecia para a teologia reformada, o qual se baseia o teste, é a exortação, né? É a exortação, a interpretação correta da Bíblia, à luz do Espírito Santo, para que a igreja possa receber. Vocês têm que entender o seguinte, nem todo mundo... Eu confesso que foi um susto no primeiro momento, quando eu digo, profecia. Nem todo mundo entende, né? Nem todo mundo entende, Ranildo, a palavra de Deus como nós temos o privilégio de estudar para interpretar. Não é isso? Uhum. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas, capítulo 1, verso 14 e 17. Por causa dessa mensagem de justiça, o que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Fatalmente, o verdadeiro profeta, que tem o dom de profecia nos dias de hoje, ele será rejeitado por muitos e perseguido. Então, característica de um verdadeiro profeta, muitos perseguem ele. Se não quer ser perseguido, é só não profetizar, filho. É só não ter o dom de profecia no Novo Testamento, viu? Porque você tem que falar a verdade. Imagine vocês o seguinte, você falar sobre... fazer uma campanha hoje em dia, se você fizer uma campanha sobre vitória financeira, você fizer uma campanha de vitória financeira, você enche um estádio. Sim ou não? Campanha vitória financeira. Aí traz 2 cantores famosos, alguns pregadores de renome que pegam o reteté, você enche um estádio do tamanho do como é o nome daquele estádio? Arena das Dunas. Não é? Sem dúvida nenhuma, basta só ter um bom marketing que você enche, correto? Agora, você fazer uma campanha por santificação, um chamado à santidade. Você acha que muitas pessoas se interessariam nos dias de hoje? Com a palavra, Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Acho que não, viu, pastor? Estão procurando só o glamour, né? Como vamos colocar assim, acho que... Ô, Sérgio, você tá falando francês, o glamour. Ô, mandou um glamour aí, gente. É isso. É difícil encher uma igreja que fale a verdade. Muito bem. Ajuda ele aí, Marco César. Então, é notório, a gente até vê em outras igrejas que falam mais de financeiramente, quanto elas são lotadas, né? Então, a pergunta do Sérgio aí, a resposta, melhor dizendo, do Sérgio aí, é a verdade. Não, né? Bem mais fácil o senhor encher um estádio aí, falando aí de recurso financeiro. A prova disso é uma prova ocular. A gente entrar nesses tempos maiores aí, eu não vou citar nomes, né? Tá falando da Universal, sabe... não faça isso não. Yes!
Esse homem só porque tem um fungário de Valdemiro, ele pensa que... É. Ranilson rasgou o verbo, né? Então, o que a gente vê por si só fala, né, pastor? Né? Verdade. Tu tá fazendo uma pergunta aí que Não, ela por é si uma só pergunta fala. retórica, na verdade. Aí, né? Vamos lá, Gerson. Pastor, assim, O que é que tu acha, cara? As pessoas vão atrás de prosperidade, é mais fácil. Qual era o tema? Vou mudar a pergunta. Gerson, qual era o tema que você escolheria para fazer uma campanha hoje em dia? 7 semanas de campanha. Qual era o tema que você escolheria hoje? Vencendo. Você vai encher seus bolsos. Vencendo, vem os irmãos. Vencendo com a ajuda de Deus, prosperarás. Olha só! Olha, já está pronto, viu, Ranildo? Já pode indicar ele lá para o pastor, viu? Já. Aí vai vir o copo fundo. Rapaz! Vai pedir pro pessoal encher copo com água, vai dar tudo certo. Vender as garrafinhas ungidas. A rosa ungida. Deixa eu dizer um negócio para vocês. A rosa ungida. Bota uma moedinha. Água do rio. O que a igreja de hoje precisa. Nilo. O que a igreja de hoje precisa e todos... O que a igreja de hoje precisa e todos os nossos recursos devem ser voltados para isso é viver em santidade. Porque se a igreja viver em santidade de vida, as coisas acontecem de forma sobrenatural. Tá? Viver o natural de Deus, todo mundo vive. Tá? O sol nasce todos os dias para ímpios e para santos. Não é verdade? O natural de Deus está aí à disposição de todo mundo. Agora, o sobrenatural de Deus é somente para aqueles que têm santidade de vida, que colocam a sua vida no altar, que renunciam a si mesmo, que tomam a sua cruz e seguem a Cristo, que vive nos caminhos do Senhor, levando as suas dificuldades, as suas adversidades e passando por cima delas como um rolo compressor. Tá? Entendeu? Então, como eu estou dizendo para vocês, nós temos que entender que hoje em dia nós vivemos num contexto de igreja onde o pragmatismo tem falado muito, muito alto. E o que é pragmatismo, pastor? É aquilo que está dando certo é o certo. Então, portanto, se eu posso encher a igreja com 1000 pessoas, então aquilo que eu estou fazendo para encher a igreja com 1000 pessoas é o certo, quando na realidade não é. Né? A gente tem que ver primeiro aquilo que é de Deus para poder chegar e fazer somente aquilo que Deus quer. Porque Deus ele não aceita qualquer coisa. Ele é um Deus muito zeloso, ele não aceita meio termo. Quem está em cima do muro já é do inimigo. E as coisas que são do mundo têm entrado nas igrejas com muita facilidade. Para isso, Deus levanta hoje pessoas com o dom de profecia, que vão chegar e pregar o evangelho, trazendo a iluminação da mensagem no texto, colocando, inserindo a cruz de Cristo na homilia, tá? Inserindo a cruz de Cristo no sermão e trazendo as pessoas, deixando o Espírito Santo, aliás, trazer o arrependimento àqueles que Deus quer salvar. Essa é a mensagem que nós devemos apregoar no Evangelho. Infelizmente, as distorções são comuns. A gente vê muita distorção. Né? A gente vê aí pessoas vendendo amuletos, patuais, fazendo macumba gospel, né? Mas, na realidade, tudo isso aí vai acabar, filho. Porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que vive em santidade. Então, a mensagem do profeta atual não deve ser considerada infalível, não, viu? Ela está sujeita ao julgamento da igreja. Olha que coisa interessante. Dos profetas e da palavra de Deus. Então, a mensagem do profeta atual, quando alguém vai pregar a palavra e diz assim diz o Senhor, primeiro ela está sujeita ao julgamento da igreja. Depois de outros profetas e ainda depois da palavra de Deus. A congregação tem o dever de discernir e julgar o conteúdo da mensagem profética, se ela é de Deus ou se não é. 1 Coríntios, de novo, 14 e verso 29. Olha só como é que fala aqui da profecia. 1 Coríntios, 14. Mas, pastor, eu sempre ouvi falar que não julgueis para não ser julgado, né?
1 Coríntios 14. Isso. Agora eu explicasse assim. Valeu, Eliane! Eu sempre ouvi que eu não devia jogar, agora eu devo. O que é que está acontecendo, pastor? 1 Coríntios 14, 29. Vamos lá. Muito interessante, eu vi várias vezes. 14, 29. Diz assim, ó. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Eita! Há uma contradição. Devo julgar ou não? Bom, Eliane, essa passagem do julgamento aí que você está falando, não julgueis para não ser julgado, está falando do julgamento hipócrita dos fariseus, que julgavam ser Jesus que Jesus está expulsando demônios por Beelzebu. Então é contextual, tá? É óbvio que Deus quer que a gente julgue o que é certo, o que é errado. É óbvio que Deus quer que a gente julgue se são profetas verdadeiros ou se são falsos profetas. Inclusive, na próxima aula eu vou trazer a questão de como identificar os falsos profetas e tudo para vocês, mas é óbvio que não se trata de uma coisa que é uma regra geral. Ah, muito bom. Essa questão de não julgue para não ser julgado, isso aí é Certo. no erro e não quer que as pessoas façam um julgamento. É a mesma coisa. Não maltrateis os meus profetas, né? Creia nos meus profetas e prosperareis. Então, eles descontextualiza a questão e colocam essas frases de efeito aí para tentar ludibriar a audiência, tentar ludibriar a igreja. Tá, Liana? Então, quando os profetas profetizam, a igreja tem que fazer o quê? Tem que julgar o quê? O profeta ou a profecia? Profecia. A profecia. Temos que julgar a profecia. Não vamos julgar o profeta. Deus pode usar quem ele quiser. Deus pode usar um cara todo errado para falar algo da parte dele para você. Mas a gente, né? concordância com a palavra, porque é o poder da palavra de Deus é que está em evidência, e não a casca. Entendeu? Ok? Ok. Vamos lá, então. Compartilhar mais uma parte aqui do nosso material. Os profetas continuam sendo imprescindíveis ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeitar os profetas de Deus caminhará para a decadência. Pastor, a tua voz falhando aqui, minha, só para mim. Oi? A sua voz está falhando, é só mim que o áudio está. Eu não sei. O pessoal, meu áudio está falhando para vocês aí? Não, aqui tá normal. Mas Eliane tá falhando, acho que é a internet dela. A internet, Eliana, aí. Ah, tá, deve ser, ok. Mas tu vai lendo aí que eu estou colocando no slide, tá? Eu estou nos profetas, continuam sendo imprescindíveis Tá, tranquilo. para a igreja. A igreja que rejeitar os profetas de Deus caminhará para a decadência, desviando-se para o mundanismo e o liberalismo quanto aos ensinos da Bíblia, segundo 1 Coríntios 14, 3, conforme Mateus 23, do 31 ao 38, Lucas 11, 49, Atos 7, 51 e 52. Se o profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência denunciando o pecado e injustiça, e a injustiça, João 16, 8 e 11, conforme João 16, 8 e 11, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. Interessante, né? Então, alguém não permite que você leve a palavra de Deus. O pastor da igreja diz assim, não, meu filho, você não prega mais aqui, não. Sua pregação é sempre exortativa. Sua pregação é sempre de conserto, condenando o pecado. Os irmãos aqui vivem em santidade, você vem condenar o pecado aqui. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, a questão da ética diz que quem deve pregar uma palavra de exortação à igreja é o próprio pastor da igreja. Tá? A ética diz isso. Mas, se Deus quiser lhe usar para pregar, se o pastor for um pastor frouxo, digamos assim, não for um pastor, como eu digo, for um pastel, né? Aquele que quer, na verdade, só por questões políticas, angariar o maior número de membros possíveis e não falar as verdades que Deus quer falar, Deus pode usar quem Ele quiser. Deus pode levantar alguém lá alguém lá da nave da igreja, lá levantar-se e pregar uma palavra ali. Se o pastor mandar ele se calar e ele se calar, o Espírito Santo de Deus não vai falar ali, queridos. Entendeu? E quem vai pagar o preço é a igreja. Porque a mensagem de Deus era para a igreja, estava direcionada para ela. Como o pastor não falou, Deus usou outra pessoa. E se Deus quiser,
vai usar outra pessoa ainda para falar, porque a soberania dele impera. Certo? Então, muito cuidado com esses pastores que pregam autoajuda. A igreja de hoje não precisa de autoajuda. A igreja de hoje precisa de ajuda do alto, como disse Ciro Sanches Ibordi, meu professor. Se o profeta é permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência denunciando pecado e injustiça, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. A crítica eclesiástica e a direção humana tomarão o lugar do Espírito Santo. Por outro lado, a igreja, com seu dirigente, tendo a mensagem dos profetas de Deus, será impulsionada a uma renovação espiritual. O pecado será abandonado, a presença e a santidade do Espírito serão evidentes entre os fiéis. Presença e a santidade. Tá vendo aí como a santidade é importante? Nós estamos na igreja, que eu sou pastor, nós estamos numa campanha sobre santificação, tá? Hebreus 12 e 14. Buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo? E o que nós temos buscado? Santidade. Não temos feito pedidos de carro, de casa, de mansão, de dinheiro, nada disso. Nós estamos colocando lá nas mãos do Senhor as nossas vidas espirituais. Por quê? Falando sério. Muita gente tem pedido oração e diz: ore pela minha vida espiritual. Mas não se dá ao trabalho de ler a palavra de Deus, não busca a santificação, não quer saber de estudar a Bíblia, não quer saber de viver em retidão e santidade, e pede para a gente orar pela vida espiritual, como se os dons de Deus fossem entregues assim, caindo de paraquedas, né? Quer santidade de vida? Pastor. Quer as bênçãos do Senhor? Busque com mais intensidade do que você tem feito. Eu não conheço, vou já dar a oportunidade, Helena, eu não conheço ninguém, até hoje, que foi usado por Deus, que não tem uma vida devocional ativa, que não tem uma oração e consagração. Diga, Eliane. Isso é verdade. Inclusive, a importância de um bom testemunho, né? Aquele que pregou segunda-feira lá na campanha, eu conhecia uma vez, eu fui numa ótica, lá no Alecrim, para arrumar o meu óculos. E quando ele me atendeu, eu estava com uma amiga minha, eu até comentei com ela. Que senhor simpático, né? Ser servo de Deus. E, para minha surpresa, ele estava largando, né? Então, assim, realmente a importância de um bom testemunho, por si só, né? Eu não sabia que era servo de Deus, mas a forma como ele atende os filhos dele já deixava isso claro. Estou falando em questão do temas para campanhas, né? E a gente observa que as pessoas, um tema, por exemplo, como santificação, ele é muito importante. Ele me instrui, me conduz, me esclarece a tomar decisões que me aproximem de Deus, né? Comprar um carro, comprar uma casa, isso aí eu tenho que trabalhar, né? Tenho que trabalhar, tenho que ter discernimento para saber administrar minha vida financeira e por aí vai, né? Mas, escute, o senhor falou em macumba gospel e tal, eu vou fazer uma pergunta, uma situação da Bíblia. Se não dá tempo de agora, pode ir para depois. Ali, quando Saul vai naquela mulher ali, feiticeira de e que aparece ali o profeta. Como o senhor vê aqui, pastor? Primeiro, não aparece o profeta. Como foi dito no início, a própria Bíblia ela se interpreta. Saul chega na profetisa de Endor, fantasiado, porque se ele fosse como rei, ela não receberia, porque existia uma lei que os feiticeiros tinham sido banidos de Jerusalém, de Israel. E aí ele chega fantasiado, quando vai ler o texto, você pode ler o texto e reler, que você vai entender. É visto uma figura subindo, com a expressão de um velho. E aí ele, na verdade, entende que seja Samuel, né? Não é Samuel, até porque Samuel jamais aceitaria ser contrário ao que Deus... Se Deus fez silêncio para Saul, como é que Samuel iria falar? Samuel era um profeta de Deus, daqueles dos mais obedientes e abnegados. Jamais ele falaria alguma coisa, quanto mais numa situação como essa da profetisa de Endor. Eu posso depois trazer para vocês um texto explicativo sobre a questão da profetisa de Endor,
e desse espírito, né? E apareceu ali, com certeza era um demônio. Certo. E estava tentando enganar, e enganou a Saul, né? Tanto é que depois ele morreu por isso, né? Certo. Deus havia feito silêncio. Certo, queridos? Para essa semana tem um exercíciozinho bem simples para vocês fazerem aqui no caderno. Diz assim: escrevam uma dissertação sobre o tema. Olha que exercício simples. O dom de profecia na igreja, para que serve e como identificar em alguém, ok? É o exercício de vocês da semana. Não é fácil, Danilo, desse aí? 40 páginas no mínimo, né? Meu Deus do céu, você vai fazer um TCC, filho? É uma pequena dissertação, uma narrativa a respeito de como você identifica o dom numa pessoa e quais são os dons. É bem simples. É besteira. Em relação ao Novo Testamento, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou parar a gravação, depois eu vou ficar aqui um pouquinho batendo um papo com vocês, porque eu quero falar com vocês a respeito da questão da formatura, tá bom? Vou parar a gravação, continue aí na tela um pouquinho. Obrigado, Deus, mais uma vez, por essa aula, por esses alunos maravilhosos, pela tua unção e pela iluminação do teu Espírito em nós. Muito obrigado, continua conosco, em nome de Jesus. Amém.